Olá, muito boa noite para todo mundo. O avanço da boiada foi prejudicado pelo barro peganhento da estrada, mas o que foi combinado não pode ser desacertado. Pelo respeito ao trato feito, a comitiva do Terra Viva DBO na TV, que não enjeita nenhum tipo de empreita, levou essa chuva do peito para poder chegar no eito no horário que tinha sido acertado. E já vai começando então esta função novidadeira com a apresentação da nossa prosa abrideira do dia. Juntando o forte aumento do custo de produção com o afundamento da economia e o espantamento da freguesia, o resultado é que o setor leiteiro brasileiro está no meio de um imenso atoleiro e o companheiro fazendeiro está penando e padecendo em grande consumição no país inteiro. Mas, além disso, o caso que está sendo passado e que é que essa desconjuminação está provocando uma profunda modificação no procedimento dos pecuaristas em geral, que está variando mais ainda do que o normal, de acordo com a situação e a condição de cada tipo de propriedade. Aí, para tirar um retrato que possa ajudar na compreensão desta nova realidade, o pessoal do portal Milk Point fez uma pesquisa ligeira aí com os fornecedores de um dos principais laticínios em atividade no Brasil, e o que foi mostrado pelos dados levantados acabou fornecendo material de qualidade para aprofundar a discussão a respeito desta questão. A informação mais interessante que apareceu no relatório foi sobre o que aconteceu com a produção das fazendas conforme as pauladas dadas pelo mercado foram ficando mais doloridas, né? Considerando, então, o período de janeiro a agosto do ano atual, no grupo dos menores fornecedores, de 500 a 1.000 litros de leite por dia, o volume entregue apresentou uma substanciosa queda de 8,5%. Essa turma representa nada menos do que 77% dos parceiros dessa indústria que participou da pesquisa. E juntos, esses produtores são responsáveis por 32% da matéria-prima recebida na usina. Já no outro lado da lista, com os pecuaristas de 5.000 litros para mais, o caso foi o contrário, com um forte aumento de 12% na quantidade de produto entregue ao longo dos meses que foram incluídos no estudo. Esse grupo corresponde só a 2% dos fazendeiros que trabalham com a empresa em questão, mas a soma da produção deles chega a 15% do total do que a indústria recebe, né? Pois então, passando já para a parte da conclusão, na hora de encarar de frente as dificuldades presentes, a reação dos produtores menores está sendo a de diminuir o concentrado na ração da vacada e mandar fêmeas para o gancho, especialmente nesses meses recentes em que a arroba estava muito valorizada. Já os fazendeiros maiores estão fazendo de um jeito completamente diferente, investindo mais ainda no aumento da produção, na intenção de compensar a alta do custo com mais leite e com pagamento adicional por quantidade e por qualidade. O tempo, que aliás anda mais ligeiro do que o cavalo rei dos parelheiros, é quem vai dizer quem é que está indo pelo trieiro mais seguro no rumo do futuro. Com o sol ainda alto no céu acima da aba do meu chapéu, a hora agora é recomendada para fazer a nossa primeira parada, que não vai ser nada demorada, e é já que a gente vai voltar, aguarde. Nas regiões de clima tropical desse mundão do sertão brasileiro, não deve ter nenhum companheiro boiadeiro que nunca tenha ficado desacorçoado de lidar e gastar dinheiro para combater o carrapato na sua propriedade, mas ser derrotado pela resistência desse bicho desgramado. Pois a novidade é que cientistas de vários países que enfrentam a mesma dificuldade para controlar a praga estão fazendo uma espécie de mutirão internacional para acabar com essa consumição. Mais informações a gente confere com o companheiro apresentador e jornalista Pedro Costa. Olá, Pedro, seja bem-vindo. Olá, Sidney. Olá a todos. Pesquisadores de diversos países uniram informações de bancos de dados do Brasil, África do Sul e Austrália para estudar e ter melhor previsibilidade da resistência dos carrapatos nos rebanhos. E sobre esse assunto eu converso agora com Fernando Flores Cardoso, pesquisador e chefe-geral da Embrapa Pecuária Sul. Olá, Fernando, tudo bem? Seja bem-vindo. Olá, uma satisfação muito grande estar com vocês aqui, poder falar com todos os telespectadores do Terra Viva. A satisfação é toda nossa. Fernando, quando surgiu essa ideia de unir esses dados, com esses países? As discussões começaram em 2017, a gente participou de um workshop na África do Sul, que tratava de como que a gente poderia acelerar o processo de seleção
para identificar animais mais resistentes e usar isso como uma ferramenta muito importante aí no controle do carrapato, não só aqui no Brasil, né, mas em todo o mundo, né? A gente sabe que 80% dos bovinos que são criados no mundo estão expostos ao carrapato, e isso é a principal causa sanitária de problemas, né? Por volta de entre 20 e 30 bilhões de dólares, a estimativa mundial do prejuízo causado pelo carrapato na criação de bovinos. É realmente uma dor de cabeça para o pecuarista, não só aqui, mas no mundo todo. Fernando, e qual foi o critério utilizado para escolher o Brasil, a Austrália e a África do Sul nessa pesquisa e compilar aí esses dados? Na verdade, o que nos colocou na liderança desse processo foi o que a gente já vinha fazendo, né, há muitos anos, desde 2009, trabalhando na construção do que a gente chama de uma população de referência, que é um conjunto de animais que tem contagens de carrapato e tem um mapeamento do genoma com marcadores distribuídos por todo o seu DNA, né? A gente trabalha aqui com 50 a 100 mil marcadores, cobrindo todo o genoma do bovino, e a gente pode, então, combinar essas informações. Resistência, o grau de resistência que os animais apresentam pela sua infestação de carrapatos com o seu genoma, e identificar as posições no genoma que estão associadas com a resistência ao carrapato. A gente faz esse trabalho na busca de poder selecionar animais só por meio de teste genômico, sem expor eles ao carrapato, simplesmente aplicar um teste genômico, usar esse banco de dados para, através de uma equação de predição, que a gente chama, definir o grau de resistência daqueles animais e o que eles vão transmitir para a sua progênie. A gente começou esse trabalho em 2009 com Hereford e Braford, depois em 2012 e 2013 com Angus e Brangus, e o Brasil é onde no mundo hoje tem a maior conjunto de dados, né, com relação à resistência ao carrapato e a possibilidade de fazer a seleção genética para essa característica. Tá. Existem também trabalhos na África do Sul e na Austrália, por isso foram os países pioneiros nesse trabalho. Bacana, né? O Brasil mostrando, né, essa diferença com os países de ter já este estudo avançado, esse estudo aí em relação ao carrapato, né? A incidência, né, do carrapato nos rebanhos é ainda um dos principais problemas do pecuarista. E, parafraseando o apresentador Sidney Maschio, né, para a gente que não é cientista e não entende do assunto, de que forma esses dados vão trazer mais previsibilidade no combate aos carrapatos? Bom, a gente demonstrou que a diferença entre usar um touro de alta resistência para um touro de baixa resistência é uma redução de 1/3 na contagem de carrapatos, ou na infestação de carrapatos dos filhos. Então, não é que os filhos não vão pegar carrapato, não é uma resistência completa, é uma resistência maior. Mas, por exemplo, se a média de infestação dos animais é 60 carrapatos numa propriedade, num dado momento, filhos de touros de alta resistência teriam somente 40. Então, isso numa geração, né, o processo de melhoramento é contínuo, isso vai reduzindo a infestação, o número de animais, o número de carrapatos que os animais carregam, reduzindo a infestação dos campos e sendo uma forma de controlar a praga sem a necessidade do uso de químicos, simplesmente pela resistência ao hospedeiro. Claro que ela é usada em combinação com o controle químico, mas reduz a pressão e o número de tratamentos necessários para controlar o carrapato. O bacana, né, é exatamente isso. Esse estudo também mostra que o manejo, né, pode ser feito com menos produtos químicos, tornando a prática sustentável, né, em todos os sentidos. E a gente vale ressaltar também que o produtor, né, o pecuarista, acaba, né, investindo menos, pagando menos, né, para aplicar esses produtos lá nos animais, diminuindo os custos aí da produção, né, Fernando? Isso. Tem essa redução no número de tratamentos, que reduz custo, reduz pressão no meio ambiente, também riscos a quem faz os tratamentos. Mas, mais importante, cada carrapato causa um prejuízo de perda de ganho de peso por volta de um pouco mais de 1 grama por dia. Quer dizer, 60 carrapatos, 100 carrapatos são 60, 100 gramas por dia. Esse prejuízo escondido que o produtor não vê já está presente. E com o melhor controle, a gente traz de volta esse lucro, né, essa rentabilidade para o produtor, e pode reverter esse prejuízo que é tão importante, né, o principal praga dos bovinos no país.
Muito interessante, né, Fernando? E de que forma esse consórcio tem orientado as pesquisas, né, no melhoramento genético aqui no Brasil? Podemos pensar aí em outras raças, como as zebuínas, por exemplo? É, isso. Nesse trabalho, né, os dados da Austrália envolviam a raça Brahma e também um composto tropical lá também que envolve taurinos e zebuínos. Na África do Sul, um taurino adaptado, e eu já falei as raças que a gente tem aqui no Brasil, né? Mas certamente tem dados na raça Nelore no Brasil, é interessante a gente incluir, mas a gente deve destacar que o zebuíno ele é naturalmente mais resistente e pode conviver em harmonia com o carrapato. Então, o principal foco do trabalho é nas raças taurinas, para que elas possam ser usadas em cruzamento com o zebuíno, para a produtividade, pelo uso do vigor híbrido e também para produzir uma carne de maior qualidade em menor tempo. Mas a grande base da criação no Brasil é o zebuíno, vai continuar sendo, e ele é naturalmente mais resistente ao carrapato. E já existe alguma previsão de quando esse material, né, esse estudo, será aplicado nas propriedades? Como isso vai chegar de uma forma mais ampla aos pecuaristas? Na verdade, a gente já tem essa tecnologia disponível, né? A gente tem parceria com as associações de criadores, no caso, com a Conexão Delta G, no Erifor e Brafor, com a Angus e com a Brangus, com as associações, e essas tecnologias já estão disponíveis. Então, através das associações, na parceria com a Embrapa, o produtor pode tirar uma amostra de pelo, sangue ou sêmen do seu animal, enviar através da associação ou através da Embrapa e saber o grau de resistência que ele vai transmitir para a sua progênie. Isso já tem nos sumários dessas raças, já tem reprodutores nos leilões aqui ofertados com essa tecnologia, com a avaliação do grau de resistência que eles vão transmitir para os seus filhos. Então, isso já está disponível, o que a gente precisa é uma adoção maior, né? O acesso dos criadores a essa informação, a essa possibilidade, e que eles usem essa informação, que pode ter um impacto muito grande no sistema produtivo. Aí. A gente já demonstrou, né, que recupera mais do dobro do valor do reprodutor em benefícios por ter uma progenie de maior resistência ao carrapato. Com certeza, né? E o pecuarista que está assistindo a gente agora, ficou interessado, né, em participar, né? Como você mesmo disse que é importante, né, essa adoção por parte de mais pecuaristas. Como é que ele faz para entrar em contato com vocês? Onde ele deve buscar? Olha, tem as associações de raças, né? Se ele entrar no Google ali, digitar Embrapa Pecuária Sul, ele vai acessar o nosso site, tem o nosso sistema de atendimento ao cliente ali, que ele pode entrar em contato conosco, pode entrar em contato direto comigo. O meu e-mail é fernando.cardoso, com s, @embrapa.br. A gente está à disposição de orientar, de falar mais sobre a tecnologia e de mostrar os meios e os caminhos que os produtores podem acessar, né? Tanto através da identificação de reprodutores que estão nas centrais, que têm sêmen, ou através de leilões que vão ofertar esses reprodutores para os produtores comerciais e mesmo aqueles produtores de genética, como que eles fazem a seleção no seu rebanho para identificar esses animais mais resistentes. Tá certo, então. Fernando, muito obrigado pela sua participação, parabéns pelo trabalho de vocês e até a próxima. Certo, muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade aqui junto ao Terra Viva e estamos sempre às ordens. Tá certo, então. E a vocês, eu também vou ficando por aqui, até a próxima oportunidade. Sidney, é com você. Obrigado, Pedro, e com a licença dos companheiros, a gente faz aqui mais um intervalo ligeiro. Até já. Tratar da boiada na seca é uma empreitada muito dificultosa em qualquer lugar do Brasil, mas no semiárido nordestino, enfrentar todo ano essa inquerência com o tempo é um verdadeiro desatino, né? Pois no sertão do Ceará, um projeto pioneiro está desenvolvendo variedades de plantas forrageiras adaptadas a esta região e fornecendo assistência técnica para o fazendeiro aproveitar a tecnologia para melhorar a produtividade do rebanho e a lucratividade da sua propriedade. Acompanhe. É aqui, na Fazenda Floresta, em Ibaretama, no Ceará, que o Vitor mantém a produção de leite. A área foi aumentando até chegar a 500 hectares. Hoje,
o pecuarista aproveita a integração de 2 projetos, o Forrageiras para o Semiárido e a assistência técnica e gerencial do Senar. Porque eu acho que todo conhecimento é válido, primordial como conhecimento, adquirir conhecimento técnico para poder ter uma rentabilidade melhor. E para conhecermos melhor essa integração, chegamos à Unidade de Referência Tecnológica de Ibaretama, que há 4 anos testa as melhores opções para alimentar os animais da região. 1 hectare com diversas opções que se destaca no meio do semiárido. A gente escolheu para o estado do Ceará 6 gramíneas perenes, ou seja, 6 capins, 6 gramíneas anuais, que são as gramíneas para produção de silagem e armazenamento para fornecimento no período seco, 4 tipos de cactáceas e 2 espécies lenhosas, né? Todas elas realmente com o intuito de alimentação animal, que combinadas estrategicamente podem atender ao que o produtor precisa, não só na época chuvosa, mas também na época seca, que é o grande marcante na produção do semiárido brasileiro. O Vitor foi um dos primeiros produtores a aproveitar o conhecimento gerado na unidade tecnológica. Antes do projeto, o pecuarista já tinha tentado plantar forrageiras, mas sem sucesso. Eu tinha muito interesse, porque eu já tinha tentado implantar palma lá na minha propriedade e não tive êxito. Então vim aqui em loco. Dos resultados positivos que saíram dos experimentos da unidade de referência tecnológica, o capim-maçai, as palmas miúda e sertânia e a glericídia foram parar dentro da propriedade do Vitor, um reforço fundamental para alimentar o rebanho no período mais seco. Chegou a vez da assistência técnica e gerencial do Senar, dentro do programa Agronordeste, começar a transformar a produção de leite. E no planejamento estratégico foi priorizado o reforço da alimentação, que veio da unidade tecnológica com capim e palma. A solução também reduziu o custo para a comida dos 500 animais da propriedade. Um marmeleiro carregado assentou um sabiá do peito alaranjado que veio avisar com seu canto recortado que a boiada já venceu a 3ª/4ª parte da jornada, sendo concedido então, se disso a pionada for servida, de fazer uma parada ligeira na beira deste ribeirão. E quando a lida marchadeira for retomada na sua parte derradeira, já fica o amigo avisado do que será conversado aqui. Sem ter notícia nem satisfação da China, no mercado do boi gordo, o carretão continua largado na descida do Estradão, mas na sexta-feira, fechadeira da metade abrideira do mês, a cotação caiu numa toada um pouco mais compassada. A gente volta já, aguarde. Não é questão de ficar aliviado e muito menos de fazer comemoração, mas o que tem para ser contado é que, depois de uma semana de medo e consumição que testou o sangue frio dos fazendeiros do Brasil inteiro, nesta sexta-feira fechadeira da semana e da metade abrideira do mês, a nossa praça boiadeira continuou descendo a ladeira, mas numa toada um pouco mais compassada. O problema é que o motivo principal do afundamento sofrido pelo mercado, que é o fechamento da porteira da China para a nossa carne bovina, ainda está longe de ser resolvido. O caso que está sendo acontecido é que, com o gigante lá do Oriente Distante fugindo da negociação e fazendo enrolação para tirar o máximo de vantagem da situação, o nó está apertando no pescoço de todo mundo na cadeia produtiva do setor e o valor do boi já está chegando no fundo do poço. Conforme até já foi falado aqui, por conta dessa trapeira, nos 6 primeiros dias de serviço de outubro, a média diária dos embarques daqui para o estrangeiro despencou para 5.000 toneladas, isso de acordo com a SECEX, que é a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia. Esse volume representou uma forte redução de 19,7% na comparação com a derradeira semana de setembro e um despencamento de 37,6% em relação ao período correspondente do ano passado. Repare agora, a amiga pecuarista, que, considerando a Praça Paulista, que é a referência para o mercado nacional, só nesta semana que acaba de ser arrematada, a foiçada dada pelo comprador no valor do boi foi de R$ 10,50. Contando desde o dia 1º do mês, o corte já está em R$ 20,50. Mas se é que isso pode servir de consolação para diminuir a consumição atual, a situação só não foi bem pior do que isso, que a gente viu em todo o Brasil, por conta de uma providencial melhora na demanda aqui no nosso mercado caseiro a partir do meado da semana passada. A primeira parte da explicação para essa ligeira reação foi que o calendário estava nas horas de pagamento do salário ao trabalhador empregado e, como é procedimento normal da população nesta ocasião,
uma parte desse dinheiro que entra em circulação sempre vai para o caixa do açougueiro, né? Além disso, mesmo em tempos de aperto financeiro, o feriado de 12 de outubro, que para muita gente foi emendado, também ajudou a encorpar um pouco o aumento do movimento do comércio varejista. Tanto que nos últimos 7 dias contados, desta quinta-feira recém-passada para trás, o valor médio dos cortes comercializados subiu nos 4 estados pesquisados, com altas de 1% em São Paulo, de 0,5% no Paraná e de 0,3% tanto nas Minas Gerais quanto no Rio de Janeiro. Já no atacado, o preço do produto desossado ficou praticamente parado. Juntando tudo, o resultado foi que, no balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações só em 7 das 32 regiões consultadas no país inteiro, mas para não fugir do roteiro que tem sido costumeiro, todas as mudanças foram no rumo de morro abaixo. No sul das Minas Gerais, a derriçada foi geral, com o boi caindo para R$ 270 e a vaca para R$ 260, a prazo e livre do Fundo Rural. Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, o macho voltou para R$ 255 e a fêmea para R$ 246,50. No oeste do Maranhão, o boi escorregou para R$ 270 e a vaca para R$ 251. Nas Alagoas, a fêmea foi rebaixada para R$ 279. Em Paragominas, no Pará, o macho desandou para R$ 266. No norte do Tocantins, o boi tropeçou para R$ 265. E no oeste de Santa Catarina, o macho piorou para R$ 305,50. Em Barretos e em Araçatuba, aqui no estado de São Paulo, o caso foi de estabilidade, com o boi sendo falado a R$ 268. A primeira vez que eu comi polenta com frango foi na casa do Gianfranco Gevanês, um calabrês que veio para cá logo que a italianada começou a chegar na Fazenda Alvorada. E eu gostei tanto que virei freguês. O caso é que ele também tinha uma filha chamada Marinela, tão linda que eu já fiquei querendo casar com ela na mesma hora em que eu conheci. Pois então não demorou para acabar minha solidão e até agora essa italiana più bella é que me ajuda na lida e me alegra a vida na minha velha choupana. Foi com esses pensamentos singelos e verdadeiros que são próprios da nossa natureza caipira que eu fiz o meu mais recente livro, O Versinhos de Caipira Inteirou os Quatro. Se o amigo e a amiga que estão aí na frente da televisão também têm a mesma adoração pela verdadeira cultura caipira brasileira e quiserem saber como fazer para adquirir um exemplar ou logo a coleção inteira, o trabalho que dá é só o de ligar diretamente para mim no meu telefone particular, que é o 11 98224 1807, ou mandar um e-mail para sidneymaschio@uol.com.br ou ainda me procurar lá no Facebook, onde eu uso o meu nome mesmo, né? E estando o verso já recitado e o amigo já informado a respeito das notícias trazidas do sertão, a comitiva faz aqui a despedida para ganhar de novo o chão do estradão. Mas já fica combinado e acertado que o Terra Viva DBO na TV volta na segunda-feira, às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço, um ótimo final de semana para todo mundo e até lá então.